Olá, vamos falar hoje sobre um tema que há muito nos incomoda, né, como advogado, né, e que não deveria nos incomodar tanto, né, que é a questão do medo de falar em audiência, né. Eu, nesse vídeo, vou tentar fazer algumas considerações de algumas formas de, pelo menos, minimizar, né, essas situações desagradáveis que realizar a audiência. Né? Mas antes de chegar a esse ponto, aliás, seria até uma irresponsabilidade minha dizer que iria fazer um vídeo de sorte a extirpar por completo o medo de audiência. Seria até uma arrogância de minha parte. Não é isso. Existem algumas formas de minimizar essa situação e eu queria colocá-las para os colegas de sorte que a gente possa aproveitá-las o quanto possível. Mas antes de adentrar mesmo nesse aspecto mais que estão focados, eu queria fazer aqui, deixar o meu registro, né? Fazer algumas críticas, né, às universidades, né, as nossas faculdades de direito, né, que nos levam a gravar um vídeo dessa ordem. No meu ponto de vista particular, se nós, ao frequentarmos nossas universidades, tivéssemos, por exemplo, laboratórios de experiência, né, com relação à prática de audiência, porque o que nós presenciamos hoje em dia, e o que eu particularmente também vivenciei, é aquela situação que, em regra, o professor de prática forense, ele pede que você, como ato complementar, compareça a algumas audiências e de lá traga, né, alguma ata de audiência em que conste a sua presença. Salvo raras exceções, nada mais do que isso. Agora, para mim, seria muito mais útil, né, que tivesse, como eu disse, esse laboratório em que, exemplificarmente, né, dentre outras inúmeras formas que poderia ser feito isso, colocasse, né, o próprio professor de prática, como, suponhamos, o magistrado, né, e colocar um aluno, né, como advogado da parte autora ou da parte ré, e esse professor criar as formas mais adversas possíveis, né, para que aqueles advogados, né, os futuros advogados, se saiam daquela audiência. E, se possível, os demais alunos, ou uma boa quantidade de alunos, estivessem presentes nessa audiência, para que aquele aluno já sentisse aquela situação que é falar diante de várias pessoas e, sobretudo, né, fazer contornar algumas situações processuais que possam aparecer, ou então as que mais aparecem, né, as mais frequentemente aparecem durante os embates judiciais em audiência, seja na audiência de instrução e julgamento, na audiência de conciliação, né, será no civil, penal, trabalhista e por aí vai, nos juizados especiais. Então, isso tudo iria minimizar essa situação que hoje a gente acaba encontrando, né? Realmente, o ato processual da audiência é complexo, né? E não raro traz consequências gravíssimas ao processo, porque o magistrado, né, pode tomar determinadas atitudes processuais que sejam desagradáveis processualmente falando ao seu cliente, e você, como advogado, não tenha as armas para atacar aquele ato processual. O advogado da parte adversa se comporta, né, processualmente falando, de forma ilegal em audiência. E você não tem mecanismo, ou ao menos não tomou conhecimento na prática forense da sua universidade, como dissipar
esses problemas processuais. Daí fica aqui o meu registro, né, de que nós não tivéssemos, né, e passar, né, para gravar esse vídeo para dividir conhecimentos com os colegas, né, sobretudo os colegas recém-formados, né, que tenham que realizar os atos processuais. Tudo bem? Mas, como nada é perfeito, então vamos tentar então, trocar ideias aqui com relação ao que é que a gente pode fazer para minimizar, né? E com o passar do tempo, essa coisa de medo, de receio, de audiência, né? Ela vai desaparecer aos poucos, não por total. Né? Porque o primeiro registro que eu quero deixar é o seguinte: não tome o medo de audiência como um defeito seu de advogado. Antes de tudo, isso pode até parecer uma virtude. Por que eu digo isso? Porque isso demonstra, por vezes, que você é uma pessoa responsável. Que você toma para si um nível de responsabilidade para aquela causa que o deixa desconfortável, o receio, né? O inverso é o irresponsável, que tanto faz, tanto fez, se aquela questão foi positiva ou não positiva. Então, esse vai mais à vontade para a audiência, né? Não importa o resultado, se foi positivo ou negativo, né? Então, aqueles advogados ou advogadas que digam que não tem medo, né? Não tem receio, medo seria expressão muito pesada, né? Não sinta desconforto diante da audiência, desconfie. Ou ele está provavelmente, ou ela está provavelmente faltando com a verdade, ou pode ser que seja uma pessoa irresponsável, ou, por fim, uma pessoa perfeitamente já praticou várias audiências e isso já não mais importa. Claro que sim, mas eu estou falando de pessoas, né, pessoas no sentido de advogados que estão iniciando a carreira e já venham falar isso. Né? Eu me recordo que logo que eu ingressei na faculdade, isso nos idos da década de 80, meados da década de 80, eu me recordo que tinha um colega nosso, eu não me recordo o nome dele, tenho aqui na minha mente, inclusive, dessa cena. Naquela época era muito comum, no primeiro semestre da faculdade, existirem várias palestras, né, de convidados, maiormente com o propósito de tentar fazer colocações que a profissão era assim, que a profissão era boa, que assim a profissão era assada e coisa e tal. Em determinado momento, já no final dessa palestra, esse nosso colega, estava lá no ambiente, ele se levantou, quando foi dada a palavra a ele, se levantou assim, olha, ele fez a seguinte pergunta: por que a universidade, ou então as universidades, não colocam em prática a gente exercer o nosso falar, a prática do nosso diálogo, né? Afinal, nós advogados também temos que convencer ao magistrado por meio de palavras. E aqui, aí foi onde todo mundo deu aquela risada lá, porque ele disse assim: eu estou aqui me pelando de medo, né? Essas palavras dele próprio, nem todo mundo deu aquela gargalhada. Mas é pura verdade, né? Isso já no ido da década de 80 a gente tinha essa situação. Por isso eu quero lhe dizer que não há nada de anormal. A propósito, eu trago até, assim, eu me recordo de um provérbio, não sei se é um provérbio árabe ou um provérbio chinês, mas diz assim, a necessidade de acertar é que faz tremer a mão do arqueiro, né? Não é verdade? É a pura verdade. Então, aquele que você vai com responsabilidade, né? Com respeito ao seu cliente, tende a você absorver aquela situação e lhe trazer um desconforto, né? Já dizia o saudoso, né, mestre, né, mestre da oratória, grande criminalista, né, que foi Evandro Lins e Silva.
Evandro Lins e Silva, ex-ministro, inclusive, do Supremo. Milhares de sustentações de tribunal de júri, né? Eu me lembro que tem um livro dele, né? Eu não tenho mais ele comigo, mas tem um trecho que ele dizia assim, que foi marcante para mim, né? Que esse livro chama-se A Defesa Tem a Palavra, né? E aí ele dizia assim, né? Apesar de já mais de 50 anos, né, de profissão, até hoje, palavra dele, né? Palavra do Evandro Lins e Silva. Nos primeiros 10 minutos, eu treino, né, dizendo assim, né? Obviamente que não contundente, né, mas o que ele quis dizer naquele contexto dele é a responsabilidade, né? Especialmente a responsabilidade de estar em jogo, a liberdade ou não de um ser humano, né? Então, isso, enfim, o que eu quero dizer é que não há nada, e você, como um advogado ou advogada, né, não há nada de se menosprezar se for achar que tem receio de falar em audiência. Tudo bem? Eu também me recordo de um fato. Tem um dos grandes oradores aqui, né, um pastor, né, um evangélico, né, em que prefiro não citar nomes, mas é o que mais fala na TV brasileira, né? E ele tem o dom da oratória, milhares de pessoas, né, no culto dele. Todavia, ainda no momento ele foi convidado, né, para um programa noturno de audiência alta, né, programa de auditório, e foi lá conversar. Ele estava simplesmente irreconhecível. Em dado momento, inclusive, da entrevista, esse apresentador perguntou, poxa, eu estou desconhecendo você. Não é? Então, isso tudo, né, eu mesmo, né, eu não quero dizer aqui que eu seja a exceção, longe disso. Eu me lembro que logo também no início da minha carreira, a minha primeira audiência, olha que já se vão lá 25 anos, né, e eu ainda tenho ela toda em mente. Né? Que tamanho foi o desconforto? Eu me lembro que foi uma comarca aqui perto, né? Era uma audiência, inclusive, de limite, de confronto de águas, era uma coisa assim. E quando eu fui de carro, naquela época, quando eu cheguei próximo já desse município aqui vizinho, eu me lembro que eu parei o carro, abri a traseira e tomei um remédio homeopático lá para baixar a situação de nervosismo que eu me encontrava. Então, não queira pensar que isso é um defeito seu, tá certo? Bom, mas nós temos várias formas de a gente tentar entender o que se passa, né, com a gente para tentar, né, minimizar essa situação toda. Né? Um dos primeiros assim, conselho, né? Não sei se conselho seria a palavra mais apropriada, né? Mas a primeira que eu deixo para vocês ficarem atentos é o seguinte: você deve conhecer bem, né? Cada vez que você conhece toda a trajetória de uma audiência, sobretudo de instrução, são as mais complexas, você imagina, por que faz o pregão lá, faz aquele chamado, por que é aquele escrivão, né? Por que o juiz pergunta se há conciliação? Então, no momento que você faz um estudo, sabe todo o passo que irá acontecer em uma audiência, né? Ou ao menos deveria acontecer, e de fato a maioria das vezes acontece, isso minimiza o seu medo, porque você já sabe quem vai ser o primeiro interrogado, quem é que pode fazer pergunta, qual o seu limite de perguntas que você pode fazer ou não pode fazer, o que a testemunha pode responder ou não pode responder, onde vai ficar consignada essa resposta, o que você vai assinar, qual o seu horário máximo que você pode atrasar e não pode atrasar. Bom, a partir do momento que você tomar conhecimento de toda essa rotina, você os tem em mente, né? Você pode até fazer o seguinte, um dos fatores, inclusive, que traz medo,
ao advogado recém-formado é porque ele já imagina, isso eu estou falando, porque ao longo desses tempos que eu advoguei e advogo, passaram-se vários estagiários e colegas advogados comigo, e eu sempre fui ouvindo aquelas narrativas dele dos motivos, né, que lhe traziam desconforto em audiência. Então, a partir desses sucessivos depoimentos, eu pude fazer uma observação geral. E uma das maiores situações mais rotineiras é o seguinte: o advogado recém-formado passa, não tanto o estagiário, porque sempre ele vai, via de regra, acompanhado de um advogado com quem ele está procurando aprender aquela coisa. Então, ele não vai fazer pergunta, ele não vai enfrentar algum embate jurídico na audiência. Então, ele não tem muito receio da audiência, obviamente. Mas o advogado não. Ele vai ser informado, ele já vai com a responsabilidade do que ele vai fazer. Só que o advogado recém-formado, o colega recém-formado, ele tende a imaginar as piores consequências possíveis e inimagináveis da audiência. O juiz vai cassar a minha palavra, o juiz vai indeferir essa pergunta, o juiz não vai deixar essa testemunha depois. O que você pensa, assim, assim, imaginário de que possa acontecer de errado, a pessoa possa tomar, né? Passa a tomar para si, e aquilo vai tomando corpo cada vez que essa audiência se aproxima, inclusive chega uma hora que ele chega a suar frio, né? Então, você sabendo todos os passos que vai acontecer em audiência e quais as condutas que você pode fazer para afastar essas adversidades, isso aí passa a diminuir o medo, não é? Vamos tomar como exemplo a seguinte situação. Suponhamos que você seja um piloto de avião, piloto de um monomotor, onde não há tanta essa segurança mais do que um Boeing, né? Então, você está, sei lá, numa zona lá da Amazônia, né, e vai levantar o voo com passageiros, e um colega seu, piloto, vai lhe dar o seguinte: na região, digamos que não tenha nenhum controle, né, nada, um suporte, né, para lhe informar as condições de temperatura, as condições climáticas e por aí vai. Então, o seu colega, diz assim, o seu colega piloto, parece-me que vai ter um nevoeiro sem tamanho lá para frente. Há indícios fortes. E se você entrar nesse nevoeiro, vai rezando, porque a situação vai ser brava. Então, não é certeza. Então, mas quando eu vim de lá para cá, as fortes indícios. Então, quer dizer, você não tem certeza se isso vai acontecer, ou seja, esse nevoeiro que pode trazer a sequela do avião cair, e você parte, inclusive, com o passageiro, para aumentar ainda a responsabilidade, né? Então, você vai com aquela sensação de terror, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Não é verdade? Agora, vamos ver o inverso. Se você está numa região que você conhece, ou então você tem lá a torre, né? Diz assim, quando você levanta voo, ela diz assim, aos 1.500 pés, converter à esquerda e subir para 3.000 pés para afastar-se de nebulosidade. Você vai altamente seguro e seu medo minimiza, né? Então, porque você passa a conhecer todas as adversidades, né, que vai acontecer, e você tem como driblar e se afastar. O contrário é outra situação. Então, você passa a imaginar isso em audiência. Se você começa a sentir aquele desconforto. Se minha palavra foi indeferida uma pergunta minha. Bom, eu vou fazer isso, né? E se minha cliente, né, ou meu cliente chegar um pouco atrasado, né, e não deixar entrar, vou fazer isso. E se o advogado da parte diversa fizer uma pergunta totalmente impertinente e o magistrado acolher aquela pergunta, né,
então eu vou fazer isso, isso. Então, a partir do momento que você, né, tomar cada pensamento que você tiver negativo, você põe e escreve de que forma você vai reagir, tenho certeza que isso vai minimizar, né, isso só vai eventualmente desaparecer, e isso que eu digo, o receio de audiência, o medo de audiência, com o passar do tempo. Agora, o que nós estamos querendo é também que você não vai passar N tempo sem poder minimizar isso, né? Ter que apanhar para poder fazer a coisa apropriada. Bom, uma também das situações mais convenientes é você conhecer o adversário, né? Por quê? O adversário no sentido de que, se você, por exemplo, está tratando uma audiência, suponhamos, de família, um divórcio litigioso, né? Então, você tem que conhecer mais profundamente possível, né, todas as nuances da parte adversa, né? Inclusive questionando ao seu cliente, olha, qual é a conduta dele em casa e a sua? O que ele pode alegar? Né? Você fez isso? Você fez aquilo? Né? Na petição ele está falando isso. Então você passa a ter um estudo bem profundo, né, da parte adversa. E isso faz todo sentido. Inclusive, antes da audiência, você tem que, inclusive, ter uma cópia de todo esse processo, estudá-lo, né? Estudá-lo mesmo, né? Cada nuance, anotar determinadas provas que você tende a colher daqueles autos, né? Folhas. Por que eu digo isso? Tem que anotar as folhas. Veja só, ou você vai fazer uma determinada audiência de instrução lá na vara de família, aí o seu cliente até sugere, né? Olha, indaga aí se realmente ele recebe somente 3 salários mínimos na empresa tal, e se ele não recebe um prolabore lá da empresa tal, porque tem um documento, inclusive nos autos lá. Tá, tudo bem. Então, você escutando o seu constituinte, né? Ou então ele é audiência, né? É muito comum um cliente ficar perto de você e tentar ficar soprando perguntas e aquilo até lhe embaralha a cabeça, né? Então você fica sendo um pouco desnorteado, né? Aí você chega na hora e vai fazer a pergunta. Excelência, eu queria saber se, conforme prova nos autos, se o depoente realmente só ganha X salário mínimo ou ele tem, conforme o documento de receita dele, que ele recebe 15 vezes mais. O magistrado diz assim, bom, qual é a página, doutor? Ou doutora? Página? Está aqui os autos. Então você, advogado ou advogada, quer dizer, já está com aquele clima de um pouco receio de fazer audiência, vai ter todos os componentes da audiência, né? O serventuário que está lá, o magistrado, se for uma audiência de família, o Ministério Público, a parte adversa, o patrão, às vezes estagiários, né, estão lá, talvez estagiário não, porque essa audiência corre em segredo de justiça, mas aquele clima, aquele silêncio, todos aguardando que você folheie os autos e vai encontrar aquela resposta que a sua cliente soprou no seu ouvido. Estão todos aguardando, enfim, o magistrado começa a bater a caneta, como que estivesse impaciente com aquilo. Você se perde. E aí já toma aquele nível. Então você tem que conhecer bem o processo, bem a outra parte, né? Aliás, tem um livro bem a propósito, que é esse aqui, acho que a grande parte de você deve conhecer, A Arte da Guerra, né? De Sun Tzu. Esse livro, na verdade, ele é muito utilizado, seja na administração, seja na economia,
seja na advocacia, ele tem utilidade hoje em dia para tudo. Né? Então, um livro que já vem séculos. Né? Então, as pessoas tomam referências de algumas condutas de guerras, né, que já era adotada, e trazem para o dia a dia de hoje, na atualidade. Então, veja o que ele diz aqui a propósito dessa situação de você conhecer a sua parte adversa. Né? Ele diz aqui, na arte da guerra, né? O bom estrategista, para vencer uma batalha, faz antes muitos cálculos no seu templo, pois sabe que eles são a chave que o conduzirá à vitória. É calculando e analisando que o estrategista vence previamente a guerra na simulação feita no templo. Portanto, fazer muitos cálculos conduz à vitória e poucos, ou seja, o inverso, à derrota. Quando examino a questão dessa forma, o resultado da guerra torna-se evidente. Nada mais claro do que isso. Conhecer bem o seu oponente, né? Que possibilidade daquilo que ele vai fazer. Você vai muito mais seguro para essa audiência, né? E essa situação irá minimizar. O outro problema é o seguinte: você deve aconselhar, estou falando deve, antes de ir para uma audiência, sentar-se com seu constituinte e, se for o caso, como nós estamos aqui falando, de uma audiência de instrução e julgamento, que é mais complexa, né? Você tem que primeiro falar com o seu constituinte e com a sua testemunha o que ela não pode fazer em audiência, né? O que não deve ou o que deve, né? Não se destruir as palavras dela. Não é isso que eu estou querendo. Não leve um celular. Não responda as perguntas diretamente feitas pelo advogado da parte adversa. Não leia anotações. Né? Enfim, não se vire e faça pergunta a mim, advogado. Né? Então, limite-se a responder o que lhe foi perguntado. Então, tudo isso aí evita o quê? Desgastes que pode acontecer em audiência. Não. A sua testemunha vai, se vira, e aí, o que é que eu respondo aqui? Ele faz isso, aí o advogado vai, ou então o magistrado até repreende essa conduta com educação, né? Olha, não faça isso, não só responda o que lhe foi questionado por mim. Então, isso já trouxe o quê? Um total desconforto para a sua testemunha, ela já ficou desequilibrada, né? E a audiência já vai tomando outro rumo, aquilo já tirou um pouco o norte da sua percepção como advogado. Né? Então, você tem que colocar o seu cliente ou a sua cliente, as testemunhas, né? Eventual perito assistente, sei lá, de tudo que ele deve fazer e não fazer, tá certo? Para evitar justamente, né, não aconteça essas adversidades. Outra situação também que você deve preservar é o seguinte: é as perguntas que você vai fazer à sua testemunha e à parte adversa. Por quê? É muito comum você ter as suas perguntas indeferidas. E por que isso é comum? Bom, uma audiência dessa de instruções, vai se colher provas para conduzi-la para dentro dos autos e servir de subsídio para o magistrado apoiar-se e julgar procedente ou improcedente os pedidos formulados pela parte autora. Muito bem. Você, então, tem que levar em conta quais são os pontos controvertidos nesta ação. Se ainda não foram, e deveria já, às alturas dessas, ser pelo menos já delimitados pelo magistrado. E o que são esses pontos controvertidos? Bom,
suponhamos numa colisão de veículos, tá? Uma audiência de instrução, onde vai se colher depoimentos, né? E houve essa colisão. Fato. Houve a colisão. Sim, a outra parte não nega que houve a colisão, ok? Isso é incontroverso. Nada a perguntar sobre isso. Aí você pergunta, é verdade que houve a batida no dia tanto e tanto das 14 horas? Olha, isso é incontroverso. Você vai ver a sua pergunta ser indeferida, né? Então você tem que tomar conhecimento e você o que vai atrás são de situação que estão sendo controvertidas, fatos que são discutíveis, que está havendo controvérsia, elas estão colidindo. A situação inversa. Você diz que ele vinha numa velocidade inadmissível para aquele trecho, onde na ocasião era de 60 km por hora e coisa e tal. E aquela testemunha que ia dentro do veículo também percebeu que ele ia a 90, 100 km por hora. Né? E a parte adversa negou na contestação, por meio da contestação, que estivesse ultrapassado o limite para aquele trecho. Bom, aí já houve uma controvérsia. Aí não bate. Então, aí você tem que aprumar o depoimento da sua prova, da testemunha, para alinhar-se para a sua percepção que você colocou na petição inicial. Ele ultrapassou o limite permitido para aquele trecho. Ponto. É isso que eu vou visualizar. Né? Se houver outros, estou só exemplificando, né? Se esse for o único fato, né, que esteja controvertido, é esse que você vai, né, apoiar. Porque diz até você vê muito no livro de processo civil, o juiz sabe o direito, não é isso? Não precisa você estar dizendo assim algo sobre o direito, mas sim os fatos que estão sendo controvertidos, né? Não estão sendo compatíveis. Há não há uma igualdade entre elas, uma similitude fática, uma divergência de provas. Né? Então, é nesse empenho que você vai. Então, e o inverso é verdadeiro. Se a outra parte, né, o advogado da outra parte, formula perguntas totalmente fora do compasso, e às vezes não é incomum, é o seguinte, sobretudo na audiência de família, de direito de família, assim, nessas questões de divórcio, litigioso e coisa e tal. A cliente ou o cliente tende a pedir que o advogado formule algumas perguntas que deixem a parte em situação constrangedora. Né? Então, é preciso que você atue nessas horas prontamente como advogado, para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Onde é que o colega, por favor, pela ordem, excelência. Depois lá na frente eu vou explicar o que é esse pela ordem, né? Pela ordem, excelência. O que é que o colega quer perguntar com essa? O que é que tem a ver com a situação dessa sua pergunta? Né? Tá aí. Então, isso é importante que você faça. Isso você ganha até créditos com o seu cliente. Poxa, o meu advogado foi combativo, né? Ele foi lá e foi enfático. Né? Então, a partir do momento que você toma conhecimento dessa situação, você não deixa acontecer. Não permite que o advogado faça. Outra questão também que acontece que você não deve evitar que isso possa acontecer. Né? Agora, isso eu digo, mas você tem que ter elementos jurídicos, processuais, para combatê-la. Né? Na hora que você vai refutar, por exemplo, uma pergunta do advogado, da parte inversa, vai perguntar a testemunha dele, né? Que é aquela inversão. Primeiro você que arrolou, primeiro o magistrado, depois você que arrolou a sua testemunha e depois parte para o advogado da parte adversa. Só, digamos que ele, advogado, vai fazer a pergunta à testemunha dele. Certo? Ele não pode fazer a testemunha à parte, na verdade?
que é a parte que ele está defendendo, mas ele vai fazer a testemunha dele. E ele vai fazer a pergunta da seguinte forma. Geralmente, você percebe claramente que a testemunha esqueceu de algum detalhe, né? E o advogado está tentando maliciosamente, tentando consertar aquele depoimento. Você vai perceber que ele vai dizer assim. O magistrado vai perguntar: alguma pergunta, doutor? Sim. Dada a palavra, o advogado da parte assim se manifestou. Pronto, doutor, o senhor tem a palavra. Excelência, é verdade que a testemunha estava lá como autor às 14 horas do dia 31, justamente ali, próximo a... Nossa, só falta a testemunha dizer sim. Né? Como quem diz assim, olha, esqueci, eu vou te passar a dica, pelo amor de Deus, diga sim. Então, nessa hora, você tem que estar atento ou atenta. Opa, peraí, doutor, o senhor vai contar, né? Lógico, com bons modos, até porque a boa técnica, assim, recomenda. E tem artigo no Código de Processo Civil que o poder de polícia do magistrado não permite de condutas absurdas, né, dentro da audiência. Mas, assim, tecnicamente, opa, doutor, antes que ele termine até de dizer, né? O senhor está fazendo uma pergunta ou está contando uma história? Não, mas por que não? Por favor, aí tal. No momento que você está fazendo isso, né? Você indiretamente você está tendo isso no seguinte aspecto: você já desestabilizou talvez aquela testemunha, porque se ela já ficou emocionalmente, provavelmente nem toda testemunha tem essa facilidade de comparecer perante a audiência e ficar naquela tranquilidade. Quando há esse embate envolvendo a pessoa dela, né? Então ela já desestabilizou, inclusive também um advogado, né? Se ele está pensando em avançar, em tentar manobrar artificiosamente, colocar resposta na ponta da língua da testemunha, ele já viu, opa, a nobre advogada, então o nobre advogado da parte dele já percebeu aqui a minha jogada, eu não vou nem avançar. Não, aí de regra ele diz, não, excelência, mais alguma pergunta, doutor? Não, é por aqui. Aí geralmente ele fica por aí mesmo, né? Ele nem insiste. Mas você já desestabilizou toda aquela situação toda. O inverso é se você deixar a coisa acontecer, ele vai fabricando aquele depoimento, né? Depoimento e vai fabricando a prova para ele, contornando o que não iria acontecer. Então você deve evitar isso, né? Alguns, né? Você deve alertar também a sua testemunha, a sua parte, que não fique observando o advogado. Porque isso tudo que eu estou falando, existe advogado que existe dessas estratégias, né? Sabe? Não é nada de ilegal, mas assim, você deve ficar atento para não sofrer o prejuízo. O que ele vai fazer, às vezes, o advogado faz? A testemunha, ou então o seu constituinte, a sua parte, afirma determinada resposta lá, então aí ele faz essa. Como que diz? Pronto, se entregou. Então, você tem que dizer que seu cliente, para sua testemunha, não se importa se ele bater, se ele, né, não responda diretamente a ele, nada. Ele tem que responder à pergunta do magistrado e se ela for deferida, né? Tá certo? Então, nesse propósito, você tem que evitar certas situações que seu constituinte ou sua constituinte pode ficar fragilizada, né? Não deixar isso acontecer com ela, tá bom? Às vezes eu sei que isso, no primeiro momento, como um advogado recém-formado, com advogado é complicado. Mas lá na frente, aqui mesmo, eu vou dizer como que isso também pode ser contornado, tá certo? Muito bem. Uma outra situação que também aumenta muito esse desconforto para si, para o advogado, para a advogada, é o seguinte: o seu cliente ou a sua cliente, via de regra, tem de passar para você a aflição dela.
ou dele. Então, se você passa a absorver essa aflição, você vai contagiado para a audiência. Não posso errar, né? Só o seu cliente diz assim, olha, doutora, se eu perder essa causa, eu não gosto nem de falar nisso, né? Porque se ele para deixar de pagar essa pensão assim assada, eu vou passar fome. Olha a responsabilidade que ele passou para você, né? Ou agora, né? Então, ou o inverso, né? O seu cliente sendo acionado, por exemplo, por uma ação de pensão alimentícia, diz assim, bom, se essa pensão aumenta, é meu fim. Porque eu não sei nem de onde é que eu vou tirar tanto dinheiro, eu vou cair na cadeia mesmo. Em prisão, eu estou arrasado. Transportou isso para você. Olha, você tem que dizer logo, preparar-se para o cliente dizer assim, veja, irei tomar todas as cautelas possíveis e impossíveis para que isso não aconteça. Quero lhe dizer que quem vai tomar essa providência é o magistrado, não sou eu. Todavia, farei o possível, mas o possível mesmo, dentro dos meus conhecimentos, para que essa situação desagradabilíssima não lhe aconteça. Pronto. Afaste um pouco, né, também a situação de ele querer ou ela querer que formule determinada pergunta, né? Você já sabe, se você conhece o processo, é isso que eu lhe falei antes aqui. Você sabe quais são os fatos controversos. Aliás, eu quero lhe dizer que são chamados fatos jurídicos. E o que são os fatos jurídicos? Eu até já gravei um vídeo anteriormente e falei sobre isso, né? Fatos jurídicos são também chamados de fatos essenciais, né? Fatos essenciais pela doutrina. Que seriam o quê? São os fatos que ele tem algum resultado, os fatos que têm alguma relevância para o destino do processo. Exemplo, se numa colisão de veículos, né, o cara vai e diz lá, olha, na parte ré, desceu do veículo e disse, fique sabendo que eu nem vou pagar essa batida. Aí sua constituinte ou seu constituinte chega para você e diz assim, pergunte a ele se ele não disse que não ia pagar, né? Fala aqui no seu ouvido, perto de você na audiência. Pergunte a ele se ele não disse que não ia pagar a batida. Bom, qual o significado desse fato para o resultado da querela? Nenhum. Então é chamado fato acessório ou fato secundário. Então você tem que dizer assim, não vou perguntar isso. Né? Eu não vou perguntar. Então, quando você vê sua pergunta indeferida, é mais ou menos por esse ângulo que o magistrado talvez vai ponderar. Olha, onde é que o senhor quer chegar com essa pergunta? Desnecessária. Né? Então tem que ser perguntas. E isso se acontecer também o inverso, o patrono da parte inversa fizer questionamentos que não têm relevância ao desiderato da ação, tente evitá-la. Doutor, pela ordem, mas a sua pergunta destina-se a quê mesmo? Sim, sabe, mas a sua querela procura receber isso, a sua pergunta é isso. Não, né? Numa situação dessa, você também, insiste, está desarmando o pensamento da parte contrária. Quanto mais você deixá-lo relaxado para ele fazer isso aí, vai, né? Então, tente pelo menos tentar evitar que isso aconteça. O inverso também você deve evitar o seguinte, é muito comum você, sobretudo quando está iniciando a carreira, né, que vai naquelas primeiras audiências, você vai temeroso ou temerosa, né? E aquilo começa a ficar, inclusive, um pouco visível. Né? Você tende a bater na mesa, pensar e olhar, não levantar muito a cabeça, ficar muito com ela abaixada. Né? Você já deve ter assistido a um TV, algum documentário, né, e ter percebido o seguinte,
Você já percebeu quando, por exemplo, um leão, né, aliás, a leoa, nesse caso, né, que vai fazer a caça, procura dentro daquela manada qual é o que está mais fraco, né, que procura é o que está mais cambaleando, que está mais se distanciando da manada, que faz aquele barulho animal mais baixo, demonstrando. E aí ele parte para o ataque. Algumas coisas acontecem também assim. Se o advogado, né, percebe que você demonstra fraqueza um pouco, então ele tem que ser mais agressivo no sentido de relaxar e fazer o que bem entender. Então, acho que no momento que você achar que já está apto a fazer, encará-lo, né? Não com arrogância, né? Mas assim, dentro da naturalidade, olhar para o magistrado, tomar apontamentos do que ele está falando, ela está falando, demonstrando segurança. Porque no inverso é isso que provavelmente vai acontecer. Se o advogado na parte contrária, sobretudo aqueles que já são mais vividos, notar que você está inseguro, ele vai tentar, é aqui que eu vou relaxar e vou fazer. Obviamente, se o magistrado também deixar a coisa acontecer, né? Mas assim, ele vai tentar fazer. Se passar, passou. Se não passar, passou. Então, veja que é um jogo de xadrez, né? Você tem que estar sempre atento ou atenta, né? E é aí que vai formar o seu nome, né? Como advogado. Poxa, aquele camarada, aquela advogada chegou aqui, poxa, bacana, hein? E aí o seu cliente também fala com outro, comenta lá num restaurante com os amigos, as amigas, qual é o nome dele mesmo, hein? Poxa, tem um amigo meu que assim, tal, tá desgostoso lá. E aí você vai fazendo o seu nome, não é? Como um advogado. Também não se percebi muito ao longo dos tempos que os colegas advogados recém-formados, ele tendia a olhar o quê? Antes de ir para audiências, né? Quando, por exemplo, se ele fosse como autor, né? Então ele via lá na contestação, aí a primeira coisa que ele ia olhar era o quê? O número da OAB. O advogado, poxa, OAB X mil lá para baixo, né? Então, o cara deve ser uma experiência em pessoa, né? Um livro ambulante, né? Então, não é verdade. Às vezes, está certo que, passado o tempo, a regra é que a pessoa cada vez mais ganha experiência, mas nem sempre é assim, nem sempre é verdade. Por exemplo, eu, chega de um ano atrás, mais ou menos, um amigo meu de uma grande empresa, ele resolveu constituir o seu próprio departamento jurídico. Aí ele disse, Alberto, tem condições de contratar para você fazer o exame de admissibilidade aqui dos estagiários e coisa e tal, para acompanhar o... Dá, tudo bem. Aí acertamos os valores e tal. Fiz lá, elaborei a prova que deveria ser feita pelos estagiários e tudo. Quando eu fui corrigir as provas, tinha umas realmente, mas tinha uma moça lá, nossa, impecável. Quer dizer, nem advogada ainda era. Desde todo o raciocínio lógico, tudo concatenado, as frases bem pontuadas, toda bem estruturada, né? Chegou a citar, inclusive, talvez ela tivesse com um código anotado, sentou seguir notas de jurisprudência impecável, né? Eu até disse para esse meu cliente, olha, se você não ficar com essa moça aí, provavelmente eu levo para lá, hein? Nossa, escolhi uns 3, tudo, outros, mas ela realmente... Eu não sei se ele contratou, se não contratou, mas é realmente... Enfim, não é por isso que a pessoa é novato, ou não é que vai ser grande ou tal. O inverso. Eu estava participando também de uma audiência conciliatória. Não, era audiência de instrução já no juizado especial. Era até a causa de um falecido amigo meu,
Uma causa de briga de vizinho com divisão da questão do muro. Me lembro muito bem dessa questão. E essa parte entrou com essa ação contra esse meu colega. E aí eu fiz a defesa. Só que na defesa eu acostei junto com a contestação inúmeros documentos. Não é? E lá na audiência, e ela já era uma advogada, aparentemente já bem vivida, até pelo, como diz a história, né? Pelo OAB dela e pelas características dela, já era uma advogada bem antiga, né? Então, imaginei que fosse uma advogada bem experiente. E conversa vai, a juíza faz assim, faz assado, e ela estava aqui de cabeça baixa até, me lembro que ela estava até fazendo aqui umas unhas, aqui, negócio perto da bolsa dela aqui embaixo. Eu disse, nossa, aí é que é humilhar, como diz a história. Não diz assim, a defesa está de tal forma, tão fácil que eu vou até fazer as unhas. Me imaginei assim. Só que, como tinha documentos, a magistrada, né, ela obedeceu a regra lá do artigo 29, lá, acho que é 29 lá da lei do juizado especial. Tem documentos, o juiz deverá mandar imediatamente ouvir a parte contrária. Aí a gente, dada a palavra ao patrono da parte autora, assim se manifestou. Doutora, empurrou os autos para ela, pode se manifestar. A doutora tem 20 minutos. Ficou aquele silêncio. Ela olhou para todos, pegava o processo para lá, para cá, para lá, para cá. Eu percebi que ela começou a perder a cor, aquele silêncio, medo tomando conta dela. Aí eu tive que até intervir. Eu disse, Excelência, eu apenas vou dar aqui uma sugestão, Excelência. Eu realmente, o número de documentos que foi acostados com a defesa realmente é bem grande. De minha parte, como patrono do réu, eu não há nenhum óbice que a colega tenha um prazo superior, aqui não sei, aqui em audiência, né, 5 dias ou 10 dias, para que ela se manifeste. Né? Quer dizer, ela não soube, na ocasião, fazer nada nesse sentido, né? Pedir, nem sabia que isso iria acontecer, nem foi preparada para essa situação. Então, isso não significa, então, que é porque ela é mais antiga ou não é mais antiga, não. Até existem escritores, né, que chama-se de ghostwriters, né, que são os escritores fantasmas, né, que, na verdade, alguns grandes autores, né, nem são eles que escrevem. Fazem contrato, né, com determinadas pessoas para não aparecer, né, contratos rígidos, em que ela escreve e ela coloca o nome dela. Quer dizer, não foi ele ou foi ela. Isso então não significa tanto, né? Tá certo? Então, é sempre conveniente que você conheça a fundo todos as possíveis acontecimentos que possam, porventura, durante a audiência acontecer. E quando você imaginá-los, você faz até assim um mapa mental, né? Você já imagina, aos poucos você vai formando, se acontecer isso, vai formando tipo digamos, como é que a gente chama? Tipo um fluxograma, um mapa mental. Aos poucos você vai fazendo isso, escrevendo no seu computador em algum canto. Com o passar do tempo, isso vai virar, você não vai nem precisar mais daquilo. Mas no início, você vai formalizando. Se você não souber, por exemplo, pode haver embargo de declaração oral na audiência lá de direito de família, oral mesmo e tal. Aí você está num grupo de debate e tal, com os colegas e tal, posta lá essa dúvida. Então procura ler, mas geralmente o colega, quando está se formando, né, não tem dinheiro suficiente para estar investindo em livros ainda, né? Então, às vezes, ele pode tomar como suporte um outro colega, né? E coisa. Aliás, uma outra dica também é o seguinte: se você, por acaso, tiver um amigo ou uma amiga advogada, né, que ela já esteja habituada em fazer, ou habituado em fazer audiências, né, sobretudo aqueles advogados que militam, por exemplo, para
grandes empresas da área de prestação de serviço, de consumo, de empresas de telefonia, plano de saúde, instituição financeira. Então, esse aí que o número de audiência é elevado, né? Você peça para ele, rapaz, deixa eu participar contigo aí como advogado ou advogada contigo, né? Nessas audiências, eu vou de graça. Não tem problema, não vou, mas eu quero participar. Efetivamente, ele leva um subestabelecimento, né? Subestabelecimento para aquele ato processual, né? Para depois não sair publicação, continuar você ser intimado, né? Para aquela audiência, e que lhe permita, inclusive, você fazer perguntas, enfim, participar, sentir aquele clima. Então, você está ao lado de um advogado já que tem mais conhecimento daquilo, aquilo você, aos poucos, você vai vendo aquelas situações desagradáveis, você diz para ele, deixa eu, se acontecer isso, eu tentar levar, conduzir, mas qualquer coisa eu troco ideia contigo aqui bem rápido. Então, de forma que você vai sentir aquela sensação, aquela responsabilidade de conduzir aquela audiência junto com o seu colega. Então, não pense que isso, vou de graça, vou de graça. Isso é um investimento. Tenha certeza. Porque você vai ganhar conhecimento, e lá na frente você vai vender esse conhecimento quando você for cobrar os honorários de um cliente, porque você está vendendo conhecimento. Você já é um advogado com maior know-how. Né? Então, isso é um investimento. Você vai, participa, vai 5, 6, 7, 8, 10 audiências. Enfim, você quando se sente seguro, obrigado, estão por aí, pois estão. Aí continua aí, e com as audiências só você vai se sentir muito mais seguro. Né? E sempre tenha em mãos a situação que a prerrogativa legal, uma das prerrogativas que eu acho imprescindíveis no Estatuto da OAB, que é a questão que você sempre escuta dizer e não, muitas das vezes não sabe o porquê se quer aquela expressão e nem sabe para qual propósito. É a questão do pela ordem. Você escuta vários, seja até na esfera do legislativo, né? Então, e mais ainda no judiciário. Esse pela ordem, se você examinar o artigo 7º, né, incisos 10 e 11 do Estatuto da OAB, você vai, não os tenho aqui, irmão, mas você vai compreender o significado disso, a importância, né? Quer dizer, é dado, em resumo do que está lá, né? É dado ao advogado em haver alguma anomalia de condução, né? Por exemplo, eventualmente, numa audiência, você dizer que, como se fosse colocar em ordem, né, o proceder, né? Então você diz, pela ordem, excelência. Em outras palavras, excelência, a coisa não está saindo fora de ordem. Quero colocá-la aqui né, na sequência legal. Então você sempre, porque você tem aquele receio, como é que eu vou, com que subsídio legal eu vou dizer que aquela pergunta do advogado, eu posso dizer naquele momento, nem sem esperar em tal momento, né, que eu posso intervir. Porque, afinal, tem lá no Código de Processo Civil, 416, alguma coisa que não é permitido que o advogado faça a partes ou alguma coisa, salvo, né, autorização do magistrado. Mas aí é onde a lei também do advogado permite que você tente colocar a coisa em ordem. Né? Então, diz pela ordem, excelência. Você vai ver o juiz do Brasil. Então, você diz, peraí, por que você quer interromper aqui? Não, mas eu estou usando. Se você sabe disso, digo, peraí, colega, eu estou usando a minha prerrogativa e digo uma coisa que eu estou vendo que está errado. Não tem nada de esquisito aqui. De onde é que você está tirando? Estatuto da OAB, é o nosso Estatuto da OAB. Tá certo? Então, no meu entendimento, esse proceder seu está equivocado. Então, eu peço, inclusive, que o magistrado aprecie se essa condução que o colega está utilizando é correta ou não.
e insiste, numa dessa você já desarmou, a não ser que o advogado esteja bem preparado, você já desarmou a cabeça dele. Né? Então, ele passa a não pensar legal com mais calma naquela situação, né? que você tem em mente. Né? E outra, quando possível, sempre. Aliás, é interessante, é o que eu tinha visto uma palestra há um tempo atrás, lá na ASP, né? Uma palestra ao vivo, assisti até pela internet, eram dois grandes doutrinadores, né? Um processualista e outro civilista. Né? E ele até em tom de brincadeira, de dois, dizendo, um puxando a sardinha para o lado dele, a minha área civil, se não fosse a minha área civil, como é que você iria pedir o quê com a sua área processual? Né? Você ia pedir o quê? Aí eu vou dizer, e se você não fosse a área processual minha, como é que você ia chegar e receber a sua pretensão? Então, aí até falaram assim, nós somos como fosse o trem e o trilho. Né? Você precisa de mim para conduzir-se. E eu preciso de você para ir para o destino. Né? Mas eu agora também vou puxar a sardinha para o lado de cá, para o lado do processo civil. Porque você pode ter a chance bem maior de ganhar ou perder uma querela por aspectos processuais. Existe N exemplos. Não tinha esse mesmo. Uma pergunta-chave, ou duas, ou três, que você tinha que fazer e tentou fazer e foi indeferido. Você, entretanto, não sabia como recorrer, ou então ficou com receio de fazer um recurso de agravo retido oral na audiência de instrução. Bom, passou aquela chance. Até o cliente vai dizer assim, ó, você fez aquela pergunta, mas indeferiu, não deu certo. E aí o cliente pergunta, não dava para recorrer? Dava. Então, você fica em situação difícil. Né? Às vezes, sua questão está indo bem, obrigado, e coisa e tal, você não conta o prazo correto, perde. Você não faz um pré-questionamento correto para ir ao STJ, perde. Então, às vezes o direito está muito bom para você, no plano de fundo material, mas você coloca ela para baixo por conta de aspectos processuais. Né? Então, eu realmente sou apaixonado pela área processual e, para mim, pessoalmente, eu acho que 70% é ela. Sem ela, eu não tinha, assim, tido visto ao longo desse tempo tantas derrotas ou vitórias para quem dominava bem esse aspecto, né, do aspecto processual. Né? Bom, eu não aconselho também, justamente por isso, porque essa questão da oralidade, né, então, quando você tem esse desafio, não está seguro com isso, então procure no início evitar procedimentos que o princípio da oralidade prevalece, tipo no processo trabalhista, nos juizados especiais. Então, se você ainda não está seguro, não é adequado, porque isso que vai acontecer no seu dia a dia, justamente mais audiência. Então, se você não está ainda seguro, no primeiro momento, evite-as, né? Tente participar com outros colegas. Muito bem. Agora, a questão é você dizer o seguinte, Alberto, bacana, eu tomei conhecimento de uma série de coisas que podem acontecer em audiências, né? Mas como é que eu vou me lembrar de tanto aspecto, sobretudo eu tomado nesse primeiro momento ainda da emoção, da responsabilidade? Certamente isso vai apagar-se, né? Até ontem mesmo eu estava aqui assistindo um programa na TV fechada e era de uns participantes que
tinha as genialidades, né? Os mais gênios nacionais aqui, sobretudo na área de matemática, memória. Os caras eram bamba. Aí, plateia lá enorme, coisa e tal, jurados e tal, ele não pode errar nenhum dos quesitos. E o camarada ia, às vezes na última, errava. Aí, vem cá, aí começa, vai, parabéns, mesmo assim, foi tudo bem. Mas uma pergunta, o que lhe fez errar? Era mesmo na resposta. Esse clima de pessoas aqui, eu não estava ainda adaptado. Quer dizer, aí até um deles, que era de matemática, que ele tinha que resolver um negócio para abrir umas portas lá, com um negócio, uns cálculos, né, que ele tinha que fazer mentais. Aí ele disse, quer tentar ainda? Eu sei que já encerrou, mas quer tentar? Ele foi lá, passou. Ele já sabia até a resposta. Depois, né? Depois que aquele peso, aquela responsabilidade sai, aí vem todas as ideias. Então aí você diz assim, poxa, como é que eu vou participar na audiência? Sei, mas na hora... Então, pensando nisso, eu sei que, por favor, o que eu vou tentar demonstrar aqui agora, tecnicamente, assim, falando assim, no sentido de didaticamente, é incorreto. Porém, vou lá ao início do que eu falei. Se nós não tivemos uma faculdade, uma universidade que não nos trouxe conhecimento suficiente para a gente participar de audiência de forma equilibrada, segura, convincente de que ele está fazendo, infelizmente, né, então eu vou ter que colocar aos colegas a minha dica. Eu nunca utilizei disso, né? Eu sofri mesmo, errei, passei situações horrorosas durante, falei até a primeira lá, que eu tive que tomar até um calmante lá, uma coisa lá, né? Então, mas eu vou tentar dar uma dica aqui de como que você pode proceder para que isso, enquanto você não domine, isso seja afastado. Então, não é que o que eu vou falar aqui para chegar lá na frente, alguém diz assim, tem um camarada aí está falando as coisas na internet para a gente anotar as coisas. Por favor, não é isso. Mas, infelizmente, por conta da nossa universidade, eu vou ter que dar essa dica. Bom, qual era a dica? Eu recomendo o seguinte, você colocar numa agenda, sei lá, uma coisa que você anote, que você leve para a audiência, e tipo, olha, se acontecer isso, vou fazer isso. E meu respaldo legal, meu fundamento é esse. Se a pergunta for indeferida, eu vou fazer isso, porque meu fundamento legal é isso. Aí você, puxa, Alberto, como é que eu vou levar para a audiência uma agenda anotada de lado do meu cliente, meu adversário, advogado da parte contrária, a 1 metro da minha frente, olhando eu fui lá, um magistrado, provavelmente a 1 metro também olhando? Que situação desagradável. É um atestado de desconhecimento. Bom, pode ser, mas aí vai solucionar essa situação. Agora, como é que pode também você driblar essa situação que pode ser realmente constrangedora? Eu vou pegar uma agenda, né? Eu tenho até uma agenda antiga aqui suponhamos que eu vou escrever alguma coisa, como é que você faria para tentar evitar que isso ficasse muito aberto, as pessoas tomarem conhecimento, e que você compreenda, mas dificulte bastante para que outras pessoas saibam dessa sua condução, né? Tá certo? Eu vou dar uma parada agora no vídeo, tá bem? Vou escrever algumas coisas aqui,
algumas anotações aqui, como se fosse na agenda. Vou dar uma escaneada. Quando eu voltar no vídeo, então a gente vê como é que seria essa situação. Você colocar isso, uma ideia de como você colocar isso na agenda, tá bom? Vou dar uma pausa aqui. Quando eu voltar, eu já volto com essa imagem. Muito bem. Bom, entrei aqui uma agenda antiga, de 2012, e fiz algumas anotações aqui e escaneei, tá certo? Eu vou... Eu tinha anotado algumas coisas, eu anotava minhas coisas antigamente, e aí eu fiz essa anotação aqui. E passei para lá escaneado. Então vamos olhar nela aqui, tá certo? Olha. Você percebe que aqui você há aparentemente uma página toda preenchida e um pouco incompreensível, né? Você vê lá que eu coloquei, olha, veja lá em cima, né? De outro norte, né? Vírgula. É salutar as impressões evidenciadas pelo ilustre processualista fulano de tal. A pessoa que está ao seu lado não vai chegar ao ponto de olhar tanto, né? Quando em comento a regra acima aludida, né? Destaca que, dois pontos. E aí, perceba que logo em seguida, aí, onde eu entro como se fosse uma dica do que poderia acontecer na audiência e qual procedimento deveria ser adotado, né? Então, depois eu tenho destaca que, você percebe que já entra um outro assunto que a pessoa não tem condições de saber, que é uma orientação que você mesmo colocou para si, para você adotar aquele procedimento. Aí, então, em caso de inobservância de alguma norma de procedimento, vírgula, pelo juiz ou advogado, vírgula, pedir a palavra, e entre aspas, pela ordem, para alertar a inobservância da condução em audiência. Fundamento. Estatuto da OAB, artigo tal. É dizer, se por acaso você fizer essa intervenção nesse sentido, você tem, né, quais os fundamentos, né, e o que motivou você fazer isso. Se por acaso você escutar algumas palavras que se opõem ao seu propósito, eu digo, doutor, mas amparado em que você está dizendo que esse não? E você está querendo falar aqui nesse momento? Não, porque o Estatuto da OAB me permite, no artigo 7º e tal, coisa e tal, né? Então, assim, assado, né? Então, isso aí já me dá um maior conforto para você. E aí, as diversas anomalias, você vai pensando o que é que pode acontecer, as que você ainda não tem segurança, né? Então, aí você coloca e fica melhor. Aí eu continuo aí, olha. Contudo, vou botar aqui, né? Contudo, vírgula, ainda prosseguindo o aludido, né? E lá, autor, né? Tá lá, saiu cortado ali, né? Aí é entre aspas. Quando eu botei esse entre aspas, já é justamente a sua colocação dando uma dica para você, né? Os advogados não podem intervir nos depoimentos, né? Nem mesmo apartar, vírgula, sem a licença do juiz. CPC, artigo 446, parágrafo único, né? Fecho aspas. Quer dizer, ficou outra dica para mim, como advogado, se acontecer alguma intervenção do patrono, né? Em algum depoimento do meu constituinte ou do meu testemunho, eu vou dizer, epa, pera lá, por que você está intervindo agora e coisa e tal, né? Você é despropositado, essa é a sua pergunta agora, tentar apartar, né? Você está intervindo nas minhas palavras, todo o tempo atrapalhando aí, eu estou perdendo o raciocínio. Não, eu não posso, não pode. E por que não pode? Né? Então você já tem um fundamento. Não, por causa do artigo, leia lá o artigo 446, colega, né? E tal, né? Entende? Então fica mais fácil. Aí eu continuo lá embaixo, né? Mas aí já não tem mais nada a ver, né? Destarte é de toda prudência que a legislação adjetiva civil seja observada. Bom, é só uma sugestão aí, né? Que você pode fazer do seu modo, né? De forma que você não tenha se sentindo seguro ainda com determinados
procedimento, faça essa anotação. Repito, né? Não é o adequado, não é da bom proceder para aqueles advogados já formados, mas se você se sente desconfortável, é melhor fazer isso, né? É preferível fazer isso a ter que sofrer as consequências de mais desagradável ainda de ver o seu cliente sofrer sequelas de ter a ação sido julgado seus pedidos improcedentes por causa de algum proceder seu que você deixou de adotar. Tá bom? Então, pessoal, mais uma vez aí fica a dica, né, para vocês, né, de uma apreciada nessa coisa toda, né? Se você gostou do vídeo aqui no YouTube, marca aí um gostei. Convido a vocês a assinar aqui o meu canal do YouTube, né? E querendo conhecer também meu site, né? www.albertobezerra.com.br. Tá bom? Até a próxima e um abraço a todos.